Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Estamos iniciando o segundo trimestre de 2012. Nós teremos aí 13 lições dentro do livro de Apocalipse. O tema do trimestre nosso é as 7 cartas do Apocalipse. A mensagem final de Cristo à Igreja. Nesse trimestre nós temos aí então como comentarista o pastor Claudionor de Andrade e o consultor doutrinário e teológico pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. A CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Nesse trimestre teremos então as seguintes lições. Lição número 1, a lição de hoje, Apocalipse e a revelação de Jesus Cristo. Lição número 2, a visão do Cristo glorificado. Lição 3, Éfeso, a igreja do amor esquecido. Lição número 4, Esmirna, a igreja confessante e mártir. Lição 5, Pérgamo, a igreja casada com o mundo. Lição 6, Tiatira, a igreja tolerante. Lição 7, Sardes, a igreja morta. Lição 8, Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Lição 9, Laodiceia, uma igreja morna. Lição 10, o governo do anticristo. Lição 11, o evangelho do reino no império do mal. Lição 12, o juízo final. Lição 13, a formosa Jerusalém. Na lição então número 1, a lição de hoje, Apocalipse e a revelação de Jesus Cristo. Nós temos aí como texto áureo Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A nossa verdade prática diz: o crente que lê e estuda o Apocalipse não se espanta com o programa de Deus para estes últimos dias. A nossa leitura bíblica, que serve como base para a nossa lição, está aí em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ver então. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o princípio dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse trimestre, nós veremos aí um estudo dentro do livro do Apocalipse, tendo como principal tema as 7 cartas escritas por João na ilha de Patmos, tendo aí as revelações das coisas que ainda iriam acontecer. Esse número 7 indica então uma perfeição. O livro do Apocalipse, existe sempre aí uma referência ao número 7, indicando uma totalidade, uma situação. Então nós vamos ver aí as várias situações da igreja, não só pelo que a igreja passou, mas pelo que a igreja está passando e ainda vai passar.
vamos ver as advertências de Jesus para a igreja. E se nós olharmos para o que já aconteceu, nós vamos ver o que acontece e o que acontecerá às igrejas que não prestarem atenção às advertências que Jesus faz às igrejas. Não importa se foi escrito no passado, num contexto de perseguição ao cristianismo, porque aqui Jesus está dando um recado, mandando uma mensagem, uma advertência às igrejas de todos os tempos. Tanto vale para aquela época, como vale para a nossa época. E ainda valerá para aqueles que ainda estão nascendo, por exemplo, e aqueles que ainda vão nascer na terra. As mensagens contidas no Apocalipse servem para todas essas épocas. Então, as advertências. Olha bem, as igrejas da Ásia não eram só essas 7, existiam mais, mas foram escolhidas essas 7, indicando uma totalidade da situação pela qual passava cada igreja e que ainda iriam passar, indicando tanto aquela época como a nossa época, como a época que ainda virá. Agora, as igrejas não prestaram atenção, aquela advertência não foi ouvida pelos cristãos que viviam naquela época. Então a advertência valia e era importante, porque o que aconteceu com aquelas igrejas devido a não prestarem atenção às advertências de Jesus? Então o que aconteceu foi trágico. Apesar daquelas igrejas serem abertas, fundadas pelo apóstolo Paulo, com a ajuda de Barnabé, Timóteo. Então o que aconteceu? Apesar de a igreja, por exemplo, de Éfeso, segundo se acredita, ser dirigida pelo próprio apóstolo João, o que aconteceu? Onde estão aquelas igrejas? Igrejas que foram fundadas por um homem de Deus, que foram dirigidas por homens de Deus. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, estes homens de Deus não estavam mais na liderança. Foram entrando ali mestres, falsos mestres, falsas doutrinas, heresias. Foram introduzidas sem que a igreja corrigisse, sem que a igreja prestasse atenção nas advertências escritas. E o que ocorreu? Ocorreu que a igreja acabou, fechou. E hoje naquela região predomina o islamismo. Não existem mais essas igrejas, não estão lá funcionando. Deveria hoje isso ali ser o centro cristão do mundo, onde o evangelho seria propagado aí por todo o mundo através daquelas igrejas. Mas onde estão? Fecharam, se acabaram. Às vezes o crente fica assim, a porta que Deus abre, né, ninguém fecha, a porta que ele fecha ninguém abre. E aí fica brincando, tolerando o pecado, a heresia. Mas não é isso que esse texto está dizendo. O texto está dizendo, cuidado, não deixe que feche, não deixe que acabe. Se você não prestar atenção às advertências de Jesus, se você não ler os livros de Apocalipse, não começar a prestar atenção às advertências que ali estão contidas, então essa igreja não persistirá. É preciso prestar atenção. Então devemos nos lembrar que a palavra de Deus, a Bíblia, é a norma correta para nós continuarmos, para nós sobrevivermos, para nós darmos continuidade a essa obra da igreja na terra. Precisamos prestar atenção às advertências de Jesus. Este livro de Apocalipse, ele não fala de Jesus como o sofredor, mas ele fala de Jesus como o vencedor, o vitorioso. Este livro fala dos acontecimentos, os últimos acontecimentos da raça humana sobre a terra.
Se no Gênesis nós vemos o início de tudo, em Apocalipse nós vamos ver o final de tudo. E, ao mesmo tempo, o início da vida eterna com Deus. O Apocalipse é a consumação de todas as coisas que estão escritas. Fala da nossa morada eterna, a Nova Jerusalém. E a partir da nossa entrada na Nova Jerusalém, nós teremos então um começo novamente aí de todo um processo de intimidade com o Senhor e de condenação final do pecado. E novos céus, nova terra serão aí feitas e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então nós não devemos estar nos preparando para esses eventos escatológicos que estão aí em Apocalipse, mas devemos estar prontos, porque a qualquer momento, até mesmo agora, Jesus poderá estar aí, voltando para nos buscar. Ele vem e vem com toda a sua glória, ele vem nos buscar para estarmos para sempre com ele. O arrebatamento está sendo aguardado pelos verdadeiros e legítimos cristãos. Está sendo amado esse arrebatamento, essa vinda do Senhor. Estamos ansiosos, vivendo cada dia, cada momento aqui na terra, ansiosos por esse dia, por esse momento. É assim que devemos estar preparados, prontos. Se você não está, pois hoje mesmo se arrependa dos seus pecados e procure a comunhão com o Senhor, através do Espírito Santo que mora em cada um de nós que nascemos de novo, que nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o Apocalipse fala de uma vitória final e não de derrota. Então estejamos prontos. O Apocalipse é cheio de linguagens, figuras, são ilustrações, são revelações, e nós vamos ver aí uma coisa mais para revelações de coisas que ainda vão acontecer, e mais também advertências no início do livro para aqueles que estão vivendo em diversas situações. Agora também nós vamos ver que é uma continuidade de coisas escatológicas que no Antigo Testamento, no livro principalmente de Daniel e de Ezequiel, já teve o seu início. Vamos ver aí um resumo bem curto do livro de Apocalipse, esse quadro que vem na nossa lição. Então, o livro de Apocalipse, o esboço do livro aí, prólogo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Na parte 1, capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 3, versículo 22. O Senhor glorificado e suas igrejas. Na parte 2, capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 19. O digno Cordeiro e seus feitos no desfecho da história. A parte 3, capítulo 12, versículo 1, que vai até o capítulo 22, versículo 5. Deus Pai e Cristo no grande conflito com Satanás. E depois o epílogo, capítulo 22, versículos de 6 até 21. Então o autor do livro é João, o apóstolo. Tema: a consumação do conflito dos séculos. A data: cerca de 90 até 96 depois de Cristo. O propósito do livro: há um tríplice propósito no livro: revelar os desvios doutrinários das igrejas da Ásia. Número 2, fortalecer a fé e a firmeza na fidelidade a Cristo. Número 3, dar aos crentes uma perspectiva divina na revelação do desfecho da história humana. A palavra-chave da nossa lição é revelação, ato ou efeito de revelar um segredo. Vamos então às partes aí da nossa lição, que são 4 partes. Vamos ver aí o título de cada parte. Na parte 1, nós estaremos estudando então o livro do Apocalipse. Na parte 2, nós teremos aí, então autoria, data e local. Na parte número 3, Apocalipse, o livro profético no Antigo Testamento.
E na parte 4, a leitura do Apocalipse.